nosso quadro Filosofia do Espírito. No vídeo anterior, eu falei sobre a importância do equilíbrio dos pais trabalharem a autonomia das crianças, essa função das crianças, colocar as crianças para fazer aquilo que elas já têm a capacidade de fazer. E no vídeo de hoje, eu falarei um pouco sobre você ser modelo para o seu filho. O que significa isso? Você ser o ponto educacional do seu filho. Eu falei no último vídeo que nós temos o costume de ou se apegar demais ao papel de pai e de mãe, ou às vezes não ver a importância de exercer este papel, certo? Então o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, é o caminho correto, é o caminho que deve ser seguido. Nem se apegar a este papel e não deixar o filho fazer nada, né? Não deixar o filho crescer, e nem errar pelo outro ponto de você não educar o seu filho, de você achar que apenas dando casa, alimento e escola já está tudo certo. Na verdade, não. O Raul Teixeira, ele faz uma palestra, ele deu uma palestra gravada no YouTube, Educação para a Felicidade, e ele fala muito da importância dos pais educarem os filhos. E ele fala que essa educação, ela começa desde a barriga da mãe. Santo Agostinho fala para a gente observar as crianças desde o berço. Com a doutrina espírita, nós vamos além. Nós devemos observar a criança desde o momento em que ela está na barriga da mãe. Porque a mãe tem a capacidade de observar a tendência, as características, a forma do seu filho, como seu filho é, no momento em que ele está na barriga. Ele vem dizendo o seguinte: nós, espíritas, nós acreditamos que somos seres que já vivemos outras vidas, nós acreditamos na reencarnação. Então, o filho que está chegando para você, né, ele traz uma bagagem, ele é um espírito. Nós precisamos desconstruir na nossa mente também que aquela criança ali, aquele ser pequenininho, lindinho, né, que vem assim de propósito para a gente amar e doar de nós para aquele ser ali, mas ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência, certo? E ele vai trazer para essa vida as suas limitações. E é a função do pai e da mãe de educar essas limitações, equilibrar essas limitações, certo? Porque se você não cumpre este papel, né, não teria nem por que a criança ter nascido com um adulto perto, né? Porque a função do adulto é educar a criança. A criança, ela vai trazer a sua bagagem, as suas experiências passadas e vai juntar com o que você traz de bom para essa criança e vai formar uma nova personalidade. Então ela vai trazer a bagagem dela, essa bagagem vai se unir com o que você tem, com o que você vai ensinar e vai formar a nova personalidade. Se você falha neste papel, se você não educa essa criança, se você não ensina essa criança, vai haver um problema, um desequilíbrio ainda maior para esse ser, para esse espírito. Ou seja, aquilo que ela veio, que ela trouxe das vidas passadas e ela veio para essa vida para adquirir, para aprender, ela vai ter dificuldade de aprender, porque você não ensinou, certo? Aí ela vai aprender de uma forma pior, porque ela vai aprender com a vida, né? Ela vai aprender com as dificuldades, com as dores, né? Então ela vem através de nós para que nós eduquemos e ensinemos com amor. E aí nós precisamos ter essa responsabilidade de que eu sou pai, de que eu sou mãe, eu preciso educar. E esse conhecimento, quando eu começo a observar o meu filho, eu começo a perceber como ele é, né? Então eu começo a observar quem é aquele espírito.
E eu preciso entender que cada espírito é um espírito. Tem gente que fala assim, por que com um deu certo e com o outro não deu certo? Simplesmente porque um precisava de uma educação e o outro precisava de outra educação, porque são espíritos diferentes. E a criança, ela nos testa, testa tanto os pais quanto os professores também, né? A criança testa para ver até onde pode ir, e este limite precisa ser dado pelos pais. Então, de acordo com o que você vai educando, de acordo com o que você vai observando, você vai educando essa criança. Por exemplo, existem crianças que você observa, ela vai estar com os brinquedos dela, tem aquela criança que vai pegar os brinquedos e vai distribuir com todas as outras crianças, mas vai ter aquela criança que não vai deixar ninguém tocar no brinquedo dela, né? Aí a pessoa pode dizer, é uma fase. A Cíntia também gravou um vídeo, vários vídeos falando dessas etapas da vida da criança. A criança vai passando por fases, porém essas fases precisam ser educadas. Se você observa que o seu filho tem dificuldade de emprestar o brinquedo, não é você olhar para ele e dizer, meu filho tem dificuldade de emprestar os brinquedos. Não, você tem que sentar com ele e explicar, meu filho, nós precisamos dividir, porque isso daí é uma personalidade, é a personalidade do seu filho. E isso daí está demonstrando para você o que pode gerar lá na frente, o que pode se tornar lá na frente. Qual pode ser a dificuldade dele lá na frente. Então é o momento de você sentar com ele e dizer, nós precisamos compartilhar, né? O adolescente às vezes nos testa, tem aquele adolescente que você marca para chegar, eu quero você em casa 10 horas. Tem aquele que vai chegar 10 horas e tem aquele que vai chegar 10h30. É o momento de você sentar. Não é o rigorismo de nada pode, né? Que é aquele outro extremo, né? Que eu falei no outro vídeo, que os pais não deixam nada, não deixam a criança crescer. É você mostrar para ele a importância do compromisso. Você marcou comigo 10 horas, por que você chegou 10h30? Aí você deixa 10h30, na próxima ele chega 11, na próxima ele chega 11h30, na próxima chega 7 horas da manhã. Você perde o controle. Então nós precisamos ter essa consciência de que eu preciso educar. Aquela criança que você disse, existem aquelas crianças que você diz não uma vez, pronto, não, ela te obedece. E existe aquela que você vai dizer não e ela vai pegar a pirraça, vai debater, vai questionar, vai brigar. Ou seja, você precisa observar o seu filho como espírito. Ali é um espírito, tem as limitações, tem os valores. Valorizar também a criança, né? Então, pegou a pirraça, deixa pegar a pirraça. Você precisa ensiná-la, não é você cansou. Ai, o menino tá chorando, dá. Que você tá cansada, não. É você tem que exercer o seu papel. Então ensinar para ela, não adianta você chorar, porque eu não vou te dar. Porque se der, perdeu o controle. Então os pais precisam manter o controle da situação, cada um no seu papel, né? Papel de mãe e de pai, papel de filho. Se fosse para inverter, se fosse para os filhos mandarem, ele teria nascido como pai e mãe, pai ou mãe de você, né? Então essa é a importância de ver, de enxergar o seu filho como espírito. Existe aquele pai também que esquece de valorizar o que tem de bom nos filhos. Valorizar, você tem isso de defeito, mas você é muito prestativa, você é muito organizada. Elogiar também, isso também é importante para mostrar para a criança que você a ama, né? Está sempre dando carinho, um beijo, um abraço, para quando você chamar a atenção, a criança ter em você uma autoridade, mas com amor, não o autoritarismo. Então, quando você exerce com equilíbrio a sua função de pai, dando amor, cuidado, carinho, né?
toda essa dedicação, se dedicar e exercer, né, o papel de pai e de mãe, quando você for exercer também o lado mala sem alça, o Raul Teixeira até fala isso, ele fala que o mundo está precisando de mala sem alça, porque os pais que educam as crianças às vezes os acham chatos, mas é preciso, porque a sua função é essa, de ensinar, de educar, de mostrar que a criança está errada, de mostrar que a criança tem que corrigir aquilo, certo? Então, quando você se dedica a este papel, se dedica aos seus filhos com amor e dedicação, quando você vai ter a necessidade, né? Você precisa chamar a atenção e corrigir, eles também irão respeitar. E sempre manter o controle da situação, mostrar para os filhos que vocês são os pais, certo? Os pais precisam lidar com essa situação, com essa relação de pais e filhos com maior maturidade, porque os filhos ficam com medo de não ser, os pais ficam com medo de não serem amados pelos filhos e às vezes deixam de cumprir com o dever ali, né? Eles ficam com medo de negar, dizer não para os filhos e não serem amados. Mas a primeira coisa que a criança precisa aprender é o respeito. Porque ela aprendendo o respeito, aí sim, quando ela tiver a capacidade de entender este sentimento tão lindo e tão complexo que é o amor, né? Então ela precisa primeiro caminhar com respeito para depois ir adquirindo esse sentimento aí. Porque a criança não entende muito ainda quando ela é muito... Ela sente isso, mas ela não consegue compreender isso, né? Então ela precisa te respeitar, porque sem respeito não há amor, certo? E aí, ao observar e conhecer os nossos filhos, a gente vai vendo qual é a direção, qual é o caminho que a gente deve conduzir cada criança, né? Ah, o meu filho, ele é muito tímido, então eu vou trabalhar a timidez dele. O meu filho é muito agitado, eu vou trabalhar a agitação dele, né? Existem crianças até que são muito desobedientes, não obedecem os pais, e os pais querem que dão um diagnóstico para a criança de que ela é muito agitada ou que ela não tem algum problema de saúde ali, mas na verdade é só desobediência. O pai precisaria ter uma firmeza maior ali com a criança, certo? Então, ter essa na mente que você precisa agir na hora que precisa agir e você precisa ceder, você precisa dar um espaço para a criança na hora certa. É o caminho do meio, o equilíbrio, né? É você deixar a criança se manifestar na hora que precisa e você se impor na hora que precisa, né? Não é nem construir aquela criança no medo, né? No rigorismo, onde nada pode ou você tudo faz para ela, e nem deixar aquela criança livre que tudo pode, que faz o que quer, do jeito que quer, certo? Ter um caminho do meio. Assim, vamos educar a criança para a gente construir um mundo melhor, certo? A gente está se dedicando a um espírito, para este espírito, para os espíritos construírem um mundo melhor para todos nós, certo? Um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.